Boa tarde, amigos. Chove lá fora, já há 2 dias, né? E essa era a previsão: quinta, sexta, sábado e domingo de chuva e um friozinho na semana que vem, né? A previsão que mesmo chovendo não esfrie no final de semana, mas os hotéis da Serra já quase todos tomados aí pelos turistas e por quem gosta de curtir um friozinho lá em Gramado, Canela, Caxias, enfim. Mas estamos começando o nosso preliminar à imagem do futebol. Bruno Bertucci já está aqui, o Dr. Roberto Sigma será nosso outro convidado, Maurício Freitas, nosso parceiro de todos os dias. Final de semana, com o Grêmio tentando permanecer entre os 4 melhores da competição, joga em casa contra o Botafogo e em ganhando, o Grêmio independe dos que vêm abaixo, obviamente, Atlético Mineiro. O Cruzeiro não tem como alcançá-lo e vai depender do que conseguir o Palmeiras. O Grêmio pode voltar ao G4. Vê para mim com quem joga o Palmeiras aí, Maurício. O Grêmio ganhando vai a 40, encosta na turma de cima e ficará na 4ª colocação se o Palmeiras empatar o seu jogo. Com a Chape fora de casa. Então não vai ganhar o Palmeiras. Então o Grêmio ganhando o seu jogo será 4º colocado da competição, o que é uma campanha muito boa para quem está focado na Taça Libertadores da América, esteve muito focado recentemente também na Copa do Brasil. Aliás, a campanha do Grêmio na Copa do Brasil foi ruim, né? O Grêmio passou só pelo Goiás. A gente nem se dá conta disso. O Grêmio chegou nas quartas. Não, o Grêmio entra nas oitavas e passou apenas pelo Goiás. E ficou no segundo, que foi o Palmeiras, o Flamengo, né? Iria agora avançar na competição, tivesse passado pelo Flamengo indo para uma semifinal. Aí sim, mas o Grêmio parou nas quartas de final, o que é pouco para quem entra nas oitavas. E jogou contra o Goiás, que é um time que está lutando para se classificar ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. Tanto e o Internacional... Eu estava ouvindo esses tempos o Rogério Belk na Rádio Grenal fazendo um levantamento que o Inter participando das fases iniciais e o Grêmio entrando nas oitavas ganharam de premiação da Copa do Brasil a mesma coisa. Somando as fases que o Inter jogou e as 2 que o Grêmio jogou, acaba na soma dando o mesmo valor. Prova que o Internacional tem que criar vergonha na cara e ficar entre os 4 melhores da competição, e já criou vergonha na cara pelo jeito, né? E entrar no ano que vem, ele nas oitavas, junto com o Grêmio, que também estará na Libertadores da América, ou por um caminho ou por outro, né? Ou sendo campeão da Libertadores, ou ficando pelo menos entre os 6 melhores da competição. O problema de ficar abaixo do 4º lugar é que tem que reduzir o período de férias ou reduzir a preparação para as primeiras fases da competição. E aí passar por 2 mata-mata antes de chegar na fase de grupos é um inferno. E se sobra, aí tem um elenco caro, não vai jogar Libertadores, e aquela conversa toda que nós sabemos. Bom, então, o Internacional, qual é a tendência do final de semana? Se o Inter obtiver um empate contra o Cruzeiro, o Inter obtendo um empate contra o Cruzeiro, o Internacional fica com 43. O Flamengo joga em casa contra o Ceará, a tendência é que vá a 44. Então o Internacional pode ficar ali na 2ª colocação se ganhar e na 3ª colocação se empatar, porque a tendência é que o Flamengo ganhe do Ceará. O Grêmio para o jogo de amanhã, 16 horas, hein? No sábado, quando se diz, vai jogar no sábado, a gente já fica pensando, puxa vida, que horário horroroso esse das 19 horas, ou tem um pior ainda, que é o das 21 horas. Não, é sábado, mas é 4 da tarde. Então, a notícia não é tão boa por ser sábado, que o futebol ainda é no domingo, mas é bem melhor do que jogar às 19 ou às 21 horas. O Jeromel, Léo Moura e Ramiro, em princípio, serão preservados. O Léo Moura até pode jogar. Se não atuarem, o Paulo Miranda na zaga, no lugar do Jeromel. O Léo Gomes na lateral, no lugar do Léo Moura. E o Alisson no lugar do Ramiro, as mudanças na equipe titular do Grêmio. Eu não acredito, por exemplo, no Ramiro nas primeiras funções e nem na lateral direita. O Renato faz isso durante as partidas, aí ok. Mas para começar, nem no Campeonato Brasileiro e nem na Libertadores da América eu acredito nessa hipótese. E muito provavelmente o Cícero
venha a ser o substituto do Jailson, ele que era o titular e o Jailson era o reserva. Perdeu a posição o Cícero porque não estava jogando bem, mas o Grêmio vendeu o Jailson, que inclusive já se apresentou ao Fenerbahçe, né? É assim mesmo a pronúncia, eu sei que é meio estranho, mas é Fenerbahçe, aprendi com Lauro José de Quadros aqui mesmo nesse estúdio. O Jael terá sequência no time titular: Groi, Léo Moura ou Léo Gomes, Jeromel ou Paulo Miranda, Kahneman, Cortez, Cícero, Maicon, Ramiro ou Alisson, Luan, Everton e Jael, a equipe titular do Grêmio para o jogo contra o Botafogo amanhã, 4 da tarde. O Grêmio anunciou agora já oficialmente a venda do Jailson para o Fenerbahçe da Turquia. Eu sei que é meio pernóstico, mas é assim. Volante atuou em 114 partidas com a camiseta do clube e marcou 4 gols, quer dizer, artilheiro nunca foi, um gol a cada 25, 26, 27 partidas é muito pouco. E o atacante TT, que se fala maravilhas a respeito, de 18 anos da base do Grêmio, foi convocado pelo Tite para passar por uma série de treinamentos com a seleção principal entre os dias 2 e 13 de setembro, quando o Brasil vai jogar contra El Salvador e Estados Unidos. No Internacional, Colorado buscando encostar no líder, São Paulo, enfrenta o Cruzeiro domingo às 19 horas, nesse horário horroroso no Mineirão. Dourado, Patrick e Rossi não treinaram de novo e aí passaram a ser dúvidas. Se não atuarem, Gabriel Dias e Charles, um dos dois na posição do Dourado, e o D'Alessandro deve entrar na vaga do Patrick, ele que tem treinado nessa função. Ou então jogam os dois, Gabriel Dias e Charles, já que o jogo é fora de casa, e fica o D'Alessandro como opção para a segunda etapa. Moledo, desfalque confirmado, Emerson Santos vai para o jogo, o Potker é retorno, Jonathan Alves, hoje pela manhã, o Damião apareceu entre os que trabalhavam em treinos específicos com um uniforme verde, na equipe principal, o Damião, e o Jonathan Alves dava a ideia de que estava treinando entre os reservas. Lomba, Zeca, Emerson Santos, Moledo e Iago, Dourado, Gabriel Dias ou Charles, Edenilson, Patrick ou D'Alessandro, Nico Lopes, Potker e Jonathan Alves ou Damião, o time do Internacional. Inter que vai anunciar até terça-feira a contratação de Richelli. É uma confusão essa contratação. Não se sabe se ele virá por empréstimo, não se sabe se ele virá em definitivo. A verdade é que o Internacional fez várias negociações com o Sport Recife e agora, por exemplo, tirou uma cláusula que estava ali no contrato com o Léo Ortiz, de que o Inter poderia resgatá-lo a qualquer momento se necessitasse da presença do jogador em Porto Alegre. Agora é certo que ele vai ficar até o final do ano em Recife. Libertadores da América ontem, definidos os dois últimos classificados, Boca 4-2 no Libertad, mesmo no Paraguai, quer dizer, no total deu 6-2 para o Boca. Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño por 1-0, um frango do Everton, goleiro do Palmeiras, uma falha inacreditável, tomou um gol de linha de fundo, na ida 2-0 para o Palmeiras, placar agregado, Palmeiras 2-1. Quartas de final, Grêmio e Atlético Tucumã, River Plate e Independiente. Palmeiras e Colo-Colo, Cruzeiro e Boca Juniors. Hoje o Juventude joga às 19h15 com o Paysandu. E lamentável, né, Bruno e Maurício, a atitude do Felipe Melo. Agora, o Felipe, ele já fez isso 400 vezes, né? Quem contrata o Felipe sabe que é isso aí, né? Inclusive o Filipão, que gosta de chegar junto e tal, não aprovou porque de uma hora para outra pode deixar o time com 10. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Rec, boa tarde, Maurício. Felipe Melo já fez isso em Copa do Mundo, né? Libertadores ontem mais uma vez, mas ele é bom jogador agora, tem que controlar a cabeça, né? Ontem, se o Cerro tivesse um pouco mais de qualidade ali, alguns jogadores poderia ter complicado, né? Poderia ter até se classificado, porque mesmo assim foi um jogo difícil, né? Foi um jogo que foi uma guerra, teve confusão, fim do jogo, Daverson expulso. Teve mais expulsos dos dois lados, o Daverson teve um jogador do Cerro também expulso. É a cara do futebol sul-americano. Teve perto de fazer o segundo gol, o Cerro Porteño. É muito ruim o Cerro Porteño, né? É muito ruim. Porque se tivesse um pouquinho de bola, tinha atropelado o Palmeiras. Fez força para ser eliminado. É. E o Palmeiras também tentou ser eliminado na Libertadores, porque quando um clube... Mas já não está mais virgem, né?
Já interrompeu aquela série de 9 jogos de sem levar gols. Vamos ver se o Inter consegue suportar amanhã a pressão, aliás, domingo a pressão em Minas Gerais, porque o Inter e o Palmeiras somados 24 horas de futebol sem tomar gol. É um estilo de jogo que deixa a bola para o adversário, né? Os dois times, o Palmeiras com o Filipão passou a ter essa postura, assim, com o Roger era um jogo mais de posse de bola, né? De propor mais a partida, e com o Filipão tá assim. O Inter da mesma forma, né? O Inter não deixa o adversário dar a bola para o adversário e sai em transição rápida. Então são times que tomam poucos gols porque são organizados também na defesa. Então vamos ver, eu acho que o Inter tem um jogo muito difícil amanhã, ainda mais o Cruzeiro se diz que vem com o time titular, talvez poupe alguns, né, mais desgastados, mas eu acho que é um jogo bem complicado lá pro Inter. Sabe que o Cruzeiro ainda tem reserva técnica. O Cruzeiro tem 3 centroavantes lesionados. 3. Sassá, Fred e Sobis. Esses 3 estão sobrando nesse momento. Tem mais o Raniel e mais o Barcos. Tem muita 5 gente, né? centroavantes. O Cruzeiro viva a fartura, porque a miséria ninguém atura, né? Mas um negócio impressionante. Se nós formos para números e especialmente pegando o retrospecto recente de carreira, o Inter também tem uma fartura nesse setor, Não né? tem 3. Só tem 3. Não, mas como é? Porque esses do Cruzeiro ocupam 2 vagas sempre no time. Se a gente começar a colocar na lista, vamos lá. O Inter tem Luca, Potker, Rossi. O Rossi até não tem um cartaz Nico, tão grande, mas Nico tem um meia, bom cartaz. O Inter tem também uma quantidade razoável de jogadores. Atacante é sempre importante, né? Quando o Internacional Wellington ganhou, Silva? o Inter, quando ganhou os principais títulos, tinha muitos atacantes. Tinha Yarley, tinha Pato, tinha Luiz Adriano, tinha Alex, Fernandão tinha jogava Fernandão, o Alex jogava um pouco mais na frente também. Então ficou a lição daquela época. Né? Quem não tem essa fartura é o São Paulo, né? Não. Hoje eu estava lendo pela manhã, não joga o Nenê, não joga o Everton. E aí as opções é Shailon. São Paulo joga também? O São Paulo joga com o Fluminense, no Morumbi. Periga não ganhar. Pelos desfalques, né? Que o Fluminense também, sem o Pedro, né? O Pedro... O Fluminense não tem meio time, porque não tem o Pedro. Exatamente. Mais que meio, talvez, né? Olha aqui, ó, o São Paulo empatando, já ninguém alcança nessa rodada. Tem 45, vai a 46, o Inter ganhando vai no máximo a 45. Já voltamos. Estamos de volta com o preliminar, a imagem do futebol, nesse novo horário. Começa 1h25, vamos até as 2h10 da tarde, ou seja, muda completamente, né, o horário, que antes era de 1 a 1h45, voltará a ser assim que terminar o glorioso espaço político obrigatório. Bem, a seleção brasileira serve mais para atrapalhar os clubes nessas fases de preparação. No entanto, nós vamos ter que fazer uma nova seleção brasileira. Né? O Tite está sempre convocando um menino das divisões de base das outras seleções brasileiras, né? Das seleções sub-20, sub-17, sub-18. Está levando o TT, né? Esse jogador se fala maravilhas. Mas o TT ele não vai... Nessa vaga. Não, ele não vai convocado para atuar. Ele vai naquele conceito de sparring, para completar treinamento. Sim, o goleiro do Flamengo é o Hugo, né? O Hugo, que está nessa vaga aí. O Hugo, sim, foi convocado para figurar no banco de reservas. Ele vai fazer todos os treinamentos com a seleção e estará no banco. O TT, claro, vai ser uma experiência extraordinária. Óbvio que ele será analisado pelo Tite, observado pelo Tite, valoriza o jogador, mas ele não vai com a ideia de ficar no banco para ser utilizado. Mas é engraçado ele pensar um jogador das categorias de base do Grêmio. Normalmente ele leva jogadores do Flamengo quando os treinos são na Granja Comari. Aí, como é no exterior, ele pensou certamente jogador que tem passaporte. Mas é estranho. Né? É estranho. Pois é. É estranho. Aqui, ó, o Tite já convocou o maior número de jogadores de um clube é o Grêmio. Né? Quem tem o maior número de jogadores convocados é o Grêmio até agora. Né? São 5 ou 6. Então, agora, pegar um jogador sub-18 é, no mínimo, uma situação não inusitada, mas eu não quero falar nada mais do que isso. Né? É estranho. Tem que ver como fica a cabeça do menino também, né? Que novo, assim, já nem estreou, não teve uma atuação ainda de destaque pelo clube, já figurando numa seleção. Tem que ter uma cabeça boa também para não...
Outra aí nos Estados Unidos que fica o Brasil sediado? Nos Estados Unidos. Pois é, vai treinar nos Estados Unidos um jogador das divisões de base do Grêmio. Mas aí, Rec, o critério para convocar, claro que também é um critério técnico, né, doutor Sigma, mas o critério também que tem que ser considerado é o da questão documental. O TT tem visto norte-americano. Não daria para convocar um jogador e fazer o visto até semana que vem. Tem que ser um jogador com visto. Mas não é tão comum ter visto norte-americano para jogador de 18 anos. Ele tem que ter passado por alguma competição naquela região. Eu não quero insinuar nada, mas que é estranho é. Um jogador de 18 anos vai treinar junto com os profissionais da seleção brasileira nos Estados Unidos, um jogador das divisões de base do Grêmio. Por falar de... E não quero nem saber quem é o empresário dele, tá? Se for uma coincidência que é o Gilmar Veloz, é só uma coincidência. É só uma coincidência. Fugindo um pouco dessa questão de empresário, mas também profissionais da aldeia. O Rospide assinou agora, vai ser auxiliar técnico do Lisca no Ceará. É mesmo? Vai reforçar a equipe do Lisca no Ceará. Tomara. É uma situação quase de desespero já do Ceará, né? Vai jogar com o Flamengo agora no Rio. Mas tomou 2 do Bahia em casa. Né? Aí complica. Doutor Sigmund, o senhor vai bem, não? Vou bem, apesar da chuva, apesar do tráfico, apesar de tudo isso, muito. Não, é verdade. O que o senhor está achando dessa nova fase do Internacional aí, doutor Sigmund? Olha, eu estou contente com os resultados, né? Porque eu confesso que no começo do ano, né, e o ano passado, o que era assim sinalizado não era convincente, não era bom, né? Eu acho que deu uma melhorada significativa, né? Apesar daquele o clube estava, né, impactado ainda pela situação da segunda divisão. Eu não acreditava muito no Odair, né? Mas depois da parada da Copa do Mundo e já antes, né, parece que o time se engrenou, acho que engrenou, né? Inclusive sem aquela D'Alessandro dependência, né? Inclusive jogou algumas partidas, eu entendo que jogou melhor sem o D'Alessandro do que com o D'Alessandro. Então me parece que o treinador está conseguindo, né, ter assim, o controle e o esquema tático necessário para enfrentar os adversários. E talvez, eu suspeito, viu, que a grande contratação que o Internacional tenha feito, né, foi o Rodrigo Caetano, né? Eu desconfio que essa foi a grande contratação, né? Havia uma lacuna no Internacional. No primeiro momento havia um profissional lá que não era muito bem aceito pelos torcedores, pela sua história no Internacional, era muito discutido, né? E o Rodrigo Caetano veio em silêncio, né? Não aparece muito, né? E nós podemos constatar aí uma mudança significativa na postura, né, do time, na postura dos jogadores. Acho que isso foi bom. Acho que é um profissional muito qualificado. Bom, tem uma encrenquite aí, né? O Huracan está indo à FIFA pedindo 10 milhões de euros, né, para que o Internacional ressarça o clube argentino em função da vinda do Sarrafiore para cá. Mas pedir levar é uma distância. Agora, isso tu também me permite que eu entre... Eu tenho, né, até assumido uma postura mais discreta, porque eu tenho um perfil e acho que cumpro o meu papel, né? Não concordo com quem aponta isso como uma falha, né? Olha, o Internacional melhorou por vários aspectos, inclusive pela crítica que os conselheiros e aqueles envolvidos com o Internacional fizeram no momento que ele estava muito mal, né? Vocês vão lembrar que o D'Alessandro, em um determinado momento, criticou os conselheiros que eram muito afiados, digamos assim, né? Temendo que o time de novo enfrentasse uma dificuldade muito grande no campeonato, um insucesso como enfrentou anteriormente, né? E melhoraram todos, inclusive o D'Alessandro, né? Isso começou a pesar para que fosse dada uma resposta. E essa resposta é positiva. Então, com relação ao futebol, eu acho que não há como negar que houve um desenvolvimento positivo. Agora, tu levanta outros aspectos aí que eu acho que são importantes também e que devem ser analisados, que dizem respeito à gestão do clube. Primeiro deles, né, a contratação do Guerreiro. Não acho uma má contratação, né? Estou falando assim, sem ingressar
no tipo de contrato e nada disso. Acho que é uma aposta que se o jogador está precisando, se o clube está precisando, pode dar certo, e se der certo, não é? Ele tem condições de dar uma grande resposta ao Internacional, mas é uma aposta, né? Mas, como quase todas as contratações. O senhor acha que ele vai ser liberado agora logo? Esse é o problema, né? Eu acompanhei uma reportagem feita por uma outra emissora do centro do país, especializada em esporte, onde um dos participantes afirma taxativamente que ele já custou aos cofres do Internacional 5 milhões de reais. 5 milhões teriam sido pagos pelo Internacional e 2, é bem assim que fala o texto, né? 2 milhões de reais teriam sido presenteados pelo Sonda, né, ao jogador Guerreiro, né? O contrato dele admite inúmeras especulações pela questão, né, se há suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, né, de que forma esse jogador vai ser acompanhado nesse período, né? Nós não temos acesso ao contrato, né? Eu sou conselheiro do clube, junto com outros conselheiros, já pedimos, né, acesso ao contrato e acho que pouquíssima gente teve acesso a esse contrato, né? Por que isso acontece ainda? Porque essa é a questão, né? É que eu tenho me... Tá, mas no conselho eles não explicaram? Não, o conselho não explica nem por que aumenta a mensalidade dos sócios, né? Imagina... não explicaram, não é transparente essa relação. Porque tinham que aproveitar o dia que se discutiu essa questão do aumento dos sócios para explicar a situação do Guerreiro, para não ficar o dito pelo não dito. A mim, o Rodrigo Caetano respondeu que as luvas o Guerreiro vai receber no final de 2019. Esse outro profissional que teve acesso ao contrato disse que ele já recebeu uma parte das luvas, que seriam 5 milhões, e que o restante, sim, seria diluído ao longo do contrato. O que, assim, certo ou errado quem levantou esse aspecto, né? Certo ou errado o Rodrigo Caetano, né? O problema é que nós precisamos, né? O Internacional não tem dono. O Internacional não tem dono, o Internacional tem sócios, né? Isso era preciso vir à tona, isso era preciso, né, aplicar a transparência a esse contrato para saber. O que eu suspeito muito, né, é que na onda da melhoria do futebol, da melhora do futebol, né, isso pode ter sido utilizado também como uma jogada de marketing, né? Cereja do bolo. Porque se avizinham as eleições, né? O presidente do clube, que tinha antes uma postura mais reservada, hoje aproveita a onda para ter uma postura menos reservada com relação a esses aspectos. Então, uma contratação dessa que foi explorada do ponto de vista do marketing com toda a força, né? Venda de camiseta, aeroporto lotado, apresentação no Beira-Rio, né? Mas o principal, depois que o problema ocorreu, não veio à tona. Qual é o contrato que o Internacional fez com o Guerreiro? E quando ele vai jogar? E um termo que existe... Porque até agora é só um lance de marketing mesmo. Mas eu acho que o jogar, né, é o de menos para quem contratou. Quem contratou pensou mais no marketing e na possibilidade de dar certo, né, eventualmente dar certo, do que na certeza de que isso pudesse trazer algum resultado prático para o Internacional. Pensou mais nisso, né? Agora, eu quero saber quanto isso custou. Nós queremos saber quanto isso custou ao Internacional. O senhor acha que não há essa ânsia de ser campeão brasileiro? Acho que há, tem que ter. E eu tenho dito, olha, quem afirma e fez tudo o que fez não pode pecar no detalhe. Tem quase obrigação de sê-lo agora, né? Tem quase obrigação de sê-lo, porque sustentou uma situação difícil, bancou num momento difícil um vice-presidente de futebol muito desgastado com o torcedor, muito desgastado com a imprensa, do modo geral, pelas críticas que recebia, bancou um treinador e bancou em momentos difíceis também, né? Então, agora que tudo está... Bancou um jogador, né? Pela primeira vez na história do Internacional nós temos um jogador, né, se colocando contra conselheiros, inclusive representando no Conselho de Ética contra conselheiros, né? Então, isso é a primeira vez que ocorre, tal magnitude para um jogador de futebol inserido no clube, né? Bom, então, se tudo isso está controlado e ainda houve essa contratação fabulosa do Guerreiro, nós não podemos perder o campeonato. Nós não temos o direito de perder o campeonato, porque daí nós vamos perder no detalhe, né? Porque tudo indica que o resto já foi resolvido.
Nessa linha do custo do Guerreiro, a imprensa peruana insiste na tese de que o contrato foi fixado em dólar e que seria o equivalente a 208 mil dólares na época da assinatura. Só que 208 mil para chegar naqueles 800 mil, que é o que a imprensa brasileira noticia, é isso aí. a cotação do dólar... Não, só que a cotação do dólar para chegar nesses 208 mil é 3,84. O dólar está 4,12. Sim, mas... Para 208 mil dólares hoje já custa 850. Seria um aumento de 50 Mas o contrato do Alessandro era assim. Já não é a primeira vez, né? Porque isso é uma característica do Sonda, quando ele aparece no... a conta nunca fecha, porque sempre tem uma pendência na época do dólar, porque mesmo que o dólar, né, o real sofre uma desvalorização, ou uma valorização, melhor dizendo, frente ao dólar, num determinado momento vem a seguinte tese, né? Sim, mas lá na época que foi assinado estava 4,15. Entende? Agora não. Agora está 1 por 1, não. Vamos lá na época estava 4,15. Então a minha bronca com o Sonda, né? Ele de fato ajuda o Internacional, ele é colorado, né? Andou se assanhando aí para ser conselheiro do Inter. Eu acho que ele não pode, pelos estatutos ele não pode, né? Porque quem tem negócio com o Internacional não pode ser conselheiro, quem tem atividade remunerada e lucrativa não pode ser conselheiro, né? Mas as contas dele são muito difíceis, e quem diz isso não sou eu, né? São todos os presidentes que passaram por lá têm esse tipo de reclamação, né? Não é uma coisa assim que diz, olha, investiu, perdeu, teve um prejuízo, investiu, ganhou, aqui ou ali, né? Sempre quase perde, quase ganha, aí aumenta a participação no Valdívia, aí tem um outro jogador que está sumido lá, que ele passa a ser um dos investidores no jogador. Então, o presidente, eu fiz uma entrevista com o presidente lá na Rádio Grenal, ele negou que ele tenha pego, por exemplo, um pedaço do Sarrafiori. Porque a empresa, Bruno, o Grupo Diz, ele pode ser dono, colocando no contrato, o senhor que é um brilhante advogado sabe disso, quando for vendido, caberá à empresa tal um percentual de... Então pode. No caso do Sonda, ele pode porque ele tem empresa. Quem não pode é o Celso Rico, por exemplo, que empresta dinheiro ao Grêmio. Daí é outra coisa. Cobra um juro que bem entender, que bem acertar. Não é o bem entender, né? É o bem acertar. Mas acho que esses parceiros são importantes também para o clube. Mesmo que tenha todo esse ônus, tem contratações, investimentos que o clube não tem capacidade de fazer sem contar com um apoio desse. Ainda que se cobre a conta depois, que tem essas... Não, né? Tendo capacidade, se deve fazer? Essa é a questão. Esse é o X da questão. Eu não estou dizendo que não são importantes, né? Longe de mim. O que eu estou dizendo é o seguinte: se eu quero comprar um apartamento do meu amigo Rec aqui e contrato um intermediário para me ajudar, um corretor de imóveis, e tem que ficar claro quanto ele me cobra de corretagem, entende? Tanto de mim como do REC. Né? O que não pode, eu disse, não, mas só um pouquinho, o REC baixou o preço, então era 6%, agora quem sabe vão fazer um pouco mais. Mas é assim no grito? É muito no grito. A regra tem que ser clara, né? Tem muito. E não história de regra clara. Essa aí nunca é clara. Quando se diz essa frase, já está problema. E é um pouco disso, porque tem poucas pessoas e poucas empresas que investem no futebol. São poucas. Porque é um risco investir no futebol, não porque os jogadores não deem resultado. É um risco porque a administração dos clubes, via de regra, é muito ruim. Né? Vê o que aconteceu lá com o Internacional em 2006, entende? A administração muito ruim, temerária, não há certeza de que seja um negócio. Então, é meio que uma gelatina. Né? Em 16, né? Em 16, desculpe. É uma gelatina. Eu me assustei aqui, 2006, logo 2006. O que será que tem que a gente não sabe? 2006 nós somos campeão mundial. Lá é o que deu de certo. Já voltamos. Opa, é isso aí. Madelomba e Construlomba. Casas e construção. Casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba.
Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas, pode ligar agora para o Fernando, 98631-7709. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Comendas 3362-2020. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. E-mail para reservas@embaixador.com.br. Você comunica que assistiu aqui na Ubra TV e ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador. FAC, materiais de construção. Sua reforma, do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. fache.com.br. Bem, nós estamos debatendo antes sobre a projeção da rodada do final de semana. Internacional, o senhor acha que arruma o quê lá em Belo Horizonte, doutor Roberto Sigma? Não. Acho que tem possibilidade, se sair com empate de lá, acho que é bom. O senhor ainda não vê o Inter afirmado para chegar lá e bancar o jogo? Não sou só eu, né? Ainda há uma certa dúvida. Eu tenho falado com muita gente que tem, assim, tem muita coisa que está certa, inclusive a sorte, porque ruim não tem sorte. 4 vitórias no finalzinho. Né? Ruim não tem sorte. Né? Ruim não está ali, a bola não vai na trave, enfim. Né? Então, eu acho que, diante das circunstâncias, eu acho que o empate é um bom resultado. Né? É um bom resultado. Mas é um jogo que, apesar de difícil, é um tipo de jogo que pode encaixar pro estilo do Inter, assim, de... Atlético e Fluminense foi assim, né? Entende? O Inter vai se defender e tem uma postura defensiva organizada e vai sair no contra-ataque, né? Com velocidade, na boa. Daqui a pouco encontra um gol numa bola parada, no contra-ataque, e daqui a pouco pode conseguir coisa melhor lá. Eu não falei no Bahia, porque no Bahia o Internacional até teve um equilíbrio com o Bahia. Com o Fluminense, o goleiro foi o melhor em campo e o Inter tocou 3-0. E contra o Atlético Mineiro foi um jogo parelho também. Né? Bahia e Fluminense são times de menor qualidade, então o Inter conseguia impor um pouco mais no jogo. Mas contra o Atlético, né? O Atlético teve mais volume, enfim, o Inter conseguiu encaixar aquele gol ali. Daqui a pouco é um tipo de jogo que pode propiciar isso. O que preocupa, né, doutor Sigma, são os jogadores que não treinaram. O Dourado ficara como dúvida e o Patrick como dúvida. São 2 atletas que no grupo do Inter é difícil encontrar um substituto à altura. É verdade. Um time que tinha tantos volantes não conseguiu fazer uma triagem para ter pelo menos 2 na reserva. Porque o Charles se lesionou também, né? Tem isso. O Charles teve uma sequência de lesões, isso atrapalhou muito ele. É que tem muita gente que sumiu, né? Aquelas contratações loucas lá do começo do ano passado, que foram sem muito critério, né? Eles desapareceram no processo aí. Mas eu acho que o Internacional, o que eu vejo de positivo, né? É que o Internacional está no movimento ascendente, né? Não vou entrar nem muito no detalhe, mas quando um time está no movimento ascendente, é muito difícil dele virar descendente, entende? Vou dar um exemplo aqui. Degringolar. A França, no Campeonato Mundial, né? Quer dizer, quando o movimento é ascendente e tem alguma consistência, né? Como tu falaste, quer dizer, não está se vendo que não é um time caindo aos pedaços, não é nada disso. Né? Pelo contrário. Né? Ele tem condições de enfrentar o adversário, ele cresce a cada partida, e tomara que o movimento seja ascendente. Eu desejo que vença, mas um empate já, para as nossas pretensões, para as pretensões que eu tenho, eu já acho positivo. Sabe que o Internacional, nesses 5 jogos difíceis que terá, se o Internacional empatar os 5, o Inter vai continuar entre os 4. Em 15 pontos, já só 5 pontos, o Inter ainda estará entre os 4, por incrível que pareça. Então tem uma poupancinha razoável, só que uma hora vai ter que voltar a ganhar aquela sequência que teve no primeiro turno. Porque aquela sequência que deu a estabilidade... Deu uma estabilidade para o Internacional. Então, se começar de novo instável, como começou o campeonato, vai voltar a ficar 4º, 5º, 6º, 4º, e daí não se vai falar mais em título. Sim, então, aquilo é que gerou tranquilidade, movimento ascendente, apoio da torcida. E mesmo que tenha feito um retrancão, encarou o Grêmio no melhor momento do Grêmio,
O Grêmio estava jogando bem, era chamado e era justo o melhor futebol do Brasil, né? O que tem a ver Grêmio e Inter nesse momento? O que um está para o outro no momento na análise, Bruno? Olha, acho que o Grêmio, na verdade, são estilos de jogo muito diferentes, assim, Não, né? o que eu quero dizer é o seguinte, o que um depende do outro. Por exemplo, o Grêmio, o Inter será feliz ficando em quarto se o Grêmio sair fora da Libertadores? O Grêmio será feliz se sair fora da Libertadores desde que o Internacional fique no máximo em quinto, sexto? O que tem de relação agora entranhada aí? Eu acho que, por exemplo, uma eliminação do Grêmio na Libertadores agora resultaria num Grêmio arrancando no Brasileiro, acho que dificultaria o próprio Inter, porque o Grêmio tá relativamente próximo ali, está numa condição que pode brigar ainda, né? Então isso teria um impacto direto já na própria disputa do Inter pelo título, eu acho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a torcida, tanto de um quanto de outro, os dois tetras, né, que podem sair, da Libertadores e do Brasileiro. Quem é que está mais perto? Ninguém fecha, né? Os dois tetras, não. Daqui a pouco a torcida prefere até perder o título e que o rival não ganhe também, né? Acho que é difícil fazer essa... Doutor Silvio, quem é que está mais perto do tetra? O Inter do Brasileiro ou o Grêmio da América? Eu acho que o Grêmio da América. Mais perto. É pelo número de jogos. 6 jogos. Né? Mas mesmo tendo River, Boca pela frente? Essa é a dificuldade que ele tem passado, né, e tem superado nesse último jogo, né, com o Estudiantes. O Estudiantes deve estar vacinado de jogar com a dupla Grenal, né, porque é sempre no final. Ou é uma fumacinha, ou é um gol de baixinho, ou é uma fumacinha. Ano passado, o River, nas projeções de confronto, também poderia pegar o Grêmio. Não confirmou. Sim, Mas Perdeu pro Lanús. Eu vou te dar uma opinião. Quando há essas soluções de continuidade, ou seja, uma quebra da continuidade, como foi o que aconteceu com o Internacional em 2016, tá? E já aconteceu com o Grêmio antes, né? O Grêmio ficou muito tempo, né, dissociado da realidade do Internacional, né? O Grêmio estava em grande dificuldade e assim era uma realidade completamente diferente, né? O Internacional ganhando títulos a partir da virada do século, ganhando títulos, empilhando títulos internacionais. O Grêmio com muita dificuldade administrativa, dificuldade em definir um time e assim por diante, sem ganhar títulos, né? E foi isso. Eu acho que agora nós estamos em outro momento. O Internacional está, né, lambendo as feridas, cicatrizando as feridas, né, em todo sentido, inclusive do ponto de vista... Não sei o que vai falar nem em Ministério Público. Né? Pois é. Né? E está tentando galgar, mas vão ouvir falar. Né? Vão ouvir falar. Claro, isso tem começo, meio e fim, né? Então existe, e assim, eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida. O Grêmio está cuidando bem da vida dele, o Internacional tem que... Eu acho que será algo muito positivo se o Internacional voltar a disputar a Libertadores, né? Porque é um momento de crescimento, é um momento de engrandecimento, e o que tem de influência de um no outro, né? Eu acho que nós somos obrigados a buscar o terceiro título da Libertadores, né? E isso é que impulsiona os dois, né? Assim como o Grêmio, com certeza, busca um campeonato mundial, né, reconhecido, o Inter também busca o terceiro título. Mas Campeonato Mundial reconhecido. Esse você puxou, doutor Cid. Não, mas é verdade. O Grêmio vai dizer que é bimundial. O termo reconhecido foi para puxar o... Para dizer que ainda não é. Para dizer que não é Mas completo. não sou eu que estou dizendo, é o site da FIFA que diz, né? O site da FIFA, cada pouco, diz uma coisa. Né? Depende da interpretação. Depende da vontade do presidente. Do redator lá. Não deve ter muito arquivo lá. Não, aí nessa... Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Nessa linha, daqui a pouco a FIFA pode considerar que só será de fato mundial o novo formato que eles querem implementar antes da Copa do Catar. Não, porque já era organizado. Já era organizado por eles, aí não. Deixa eu registrar a presença do Michael Matos também, que é parceiro aqui do Bruno Bertuzzi. Vocês têm uma empresa de representação de jogadores, gente ligada ao futebol, ao esporte. É o esporte, tem outros esportes também, né? A questão do marketing esportivo aí que tem crescido bastante, é um mercado que tá em ascensão, assim. Já estão ganhando dinheiro, não? Não tanto quanto o amigo, né? Não tanto quanto o amigo. Ele não é fiscal do imposto de renda. Trabalha na Receita. Ainda não. Eu vou aproveitar, eu toda semana escrevo num blog, que é um blog jurídico que tem uma parte para o futebol, né?
Como é que é o título do Espaço Vital. Espaço Vital. Isso. E- Famoso Espaço Vital. Famoso Espaço Vital. E No Jornal do Comércio e na internet. eu escrevo lá representando... Marco Antônio Pilfer. Né? E essa semana, hoje está saindo, né, um texto que eu escrevi e falo do marketing esportivo a respeito do Claudio Miro, né? Puxa vida. Homenageando o Claudio Miro. Eu comparo né? o Claudio Miro ao Romário, para ter uma ideia de que a memória que eu tenho do Claudio Miro jogando bola. E aí eu falo isso, né? Eu digo, pô, ali era uma época, até eu faço um comparativo, eu digo que a gente comprava uniforme, né? E era uniforme, o fardamento, na Casa Calduro, né? E para botar o emblema do clube tinha que comprar separado e mandar a avó costurar ou bordar. Eu adorava o gainete, então tinha aquele uniforme todo de preto que tinha que do lado que era almofadado, né? A joelheira que era de feltro branco, né? E Era uma montagem. era uma montagem, né? E tinha o bonequinho do Claudio Miro, lembra? Sim. E eu me lembro muito do Claudio Miro, porque o Claudio Miro era uma espécie de super-homem para os colorados, né? Porque eu me lembro do meu pai chamando ele de tanque, de panzer, de bigorna, de não sei o quê, né? E quando ele aparece com o Dodge Dart, aquele acho que era laranja, né? Um dojão laranja, que foi... Estacionava atrás da carroça do pai. Então tu vê como são as coisas, né? Como o futebol mudou, né? Como eram os valores. Pô, um Dodge Dart era um troço assim, era extrema relevância e sucesso do jogador na carreira, né? E mais havia todo um folclore, mas foi um grande jogador. Depois eu vinha encontrá-lo no Beira-Rio, né, diariamente, quase, quando estava no departamento de futebol, eu encontrava o Claudio Miro, e sempre fazia questão de cumprimentá-lo, porque tinha muito respeito por ele, porque é isso que eu escrevo, e finalizo dizendo isso. Porque algumas pessoas, né, fazem parte da nossa vida como referência, né? Sim, a minha referência como jogador de futebol é isso aí, é Gainete, Claudio Miro. Né? Claudio Miro é um dos poucos caras que eu tive relacionamento E podia ser profissional. rico. E podia ser rico. Que me chamava pelo nome completo. E bem ligeirinho. Luiz Carlos Reck. Luiz Carlos Reck. E nos tempos atuais seria riquíssimo, né? Sim. Teria Nem jogado. Podia ser até gordo. Porque jogou 10 anos. Jogou ao lado de Pelé, né? Na seleção brasileira. Ele foi o terceiro goleador da história do Internacional. 210 gols. Tem uma média de quase meio gol permanentemente por partida. Perde pro Bodinho e pro... Quem é o outro? O maior de todos que é o Carlitos. Carlitos e Bodinho e o Claudio Miro. Depois era o Claudio Miro. E até vou te dizer, ele perde bem pouquinho, de 15 gols mais ou menos pro Bodinho. Então foi um grande jogador, sabe? Foi um grande jogador. Foi uma grande, né, uma pena quando ocorre isso, né? E, no fim, tá, como todos esses atletas... Em 79, o Inter tentou reabilitá-lo, lembra? Com Cláudio Duarte, o Otacílio Gonçalves era o preparador físico, né? O Internacional tentou fazer com que ele jogasse, mas é uma boa lembrança aí, está aí no Espaço Vital para acompanhar a crônica do Dr. Sigma. Mas está aqui a nossa homenagem para ele, que faleceu semana passada. Para mim, eu lembro do Claudio Miro jogando, eu tinha idade, eu nasci em 63, então 73, 74, 75. Morava em Canoas, né? O Claudio Miro, sim, morava aqui. Morou em Canoas. E eu vivia pedindo para a nossa produção que traga o Claudio Miro. O Claudio Miro é muito difícil, ele não gostava de aparecer. Não gostava de aparecer. Não gostava. Ele foi uma vez no meu programa e disse que eu não gosto desse negócio. Sabe que ele teve uma ajuda muito grande do Internacional. O Internacional ajudou muito o Caçapava. Eu me lembro quando eu estava na vice-presidente de futebol, o Caçapava chegou lá, estava morando numa pensão e com aluguel atrasado, né? E nós trouxemos para dentro do... E até uma federação, bom, mas eu vou me lembrar aqui, uma associação de jogadores e tal ajudava, me deu um branco agora no nome, mas quem ajudou muito aqui foi um empresário de Canoas, Vitor, da Spring Tech, que há muito tempo eu não vejo. Valeu, Bruno, muito obrigado. Valeu, Rec, obrigado. Maurício, obrigado. Obrigado, doutor Sigma. Eu que agradeço. Até às 19 horas.